Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Vocês estão prontos para receber a palavra? Trouxe a Bíblia? Levanta a sua Bíblia, diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer. E eu vou fazer o que ela diz que eu posso fazer. Diga: o Senhor está me aumentando cada vez mais. A mim e a minha família. Porque com certeza haverá bons frutos. E não será frustrada. E não será frustrada a minha esperança. Porque Ele enviou a sua palavra e me sarou e me livrou de todo o processo de morte. Por isso não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus. Você sabe por que nós confessamos a palavra? Porque o que nós falamos agora são versículos bíblicos. Por que nós falamos eles? Porque você já percebeu que apesar de existir muitas promessas, e existir muito da palavra de Deus, apesar disso, você já percebeu que eles não funcionam automaticamente? Eles não caem na nossa vida automaticamente. Alguns anos atrás, como eu cresci na igreja, alguns anos atrás eu era adolescente, eu fui morar na casa da minha irmã, na casa da Dani, minha sobrinha que está ali. Fui morar lá com a minha irmã, e aí a minha mãe me mandou a minha Bíblia. Eu tinha uma Bíblia pequena, daquelas de zíper, né, que fechava assim. Quem conhece esse tipo de Bíblia? Já teve uma dessas? Então a minha Bíblia tinha aquele zíper, não é? Então a minha mãe recomendou que eu levasse a minha Bíblia. Mas a ideia é que eu lesse, né? E ela ficou aberta no Salmo 91, assim para ver se me protegia. Então, nós deixamos a minha Bíblia aberta no Salmo 91, não é? E você sabe qual a mudança que teve? Só na Bíblia, aquela parte ficou toda amarela assim. Ficou toda amarela, mas na minha vida, não. As orações funcionam. A declaração da palavra funciona, ok? A declaração da palavra, porque o Salmo 91 é poderoso, sim ou não? O Salmo 91, ele é extraordinário, essa é a verdade. Especialmente para o nosso tempo. O Salmo 91, entre as coisas que ele fala, ele começa dizendo algo poderoso. Ele diz que o que habita, ou aquele que habita, são duas versões, não é? O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Ou aquele que habita, aquela pessoa, que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Não é? Vocês conhecem isso? Conhece? Então quer dizer assim, pode estar acontecendo o que for no mundo, pode estar chovendo canivete literalmente. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Vocês já ouviram falar da Guerra dos 6 Dias? Já? Sim? Ok. Naquela guerra aconteceram coisas extraordinárias para o povo de Deus. E uma das coisas que aconteceu ali, que eu acho tremendo, foi você que mostrou para mim, não foi? Eu acho tremendo isso. É que o exército lá inimigo estava vindo contra o povo de Israel, certo? Ele estava vindo contra o povo de Israel. E aí eles estavam vindo, e aí tinha um soldado só israelita, um só soldado israelita. E ele olhou aquele exército vindo contra ele, vários homens vindo contra ele, ele estava sozinho nesse momento. São vários dias de guerra, né? Mas uma das situações aconteceu assim. Eles vieram contra esse homem, e daqui a pouco, quando estava se aproximando, que ele ia se entregar, a hora que ele ia se entregar, os homens entregaram as armas, todos eles entregaram as armas e se renderam. Todos eles. Ele estava sozinho, não é assim? Não é assim? Ele estava. Você pode achar isso no YouTube. Nós não estamos falando coisas que são só filme, não é filme, ok? Eu estou falando da história real que aconteceu, né? Então, eles entregaram as armas
e se renderam a esse soldado. Esse soldado olhou, não entendeu muito, mas disse, então beleza, capturei vocês. Eles, ok, agora venham. E ele levou todos esses soldados para o seu, como é que chama? Acampamento. Levou para o seu acampamento. E chegando lá, todos eles entregues, né? Eles estavam rendidos mesmo, todos eles entregues. Aí eles procuraram saber, ei, mas ele estava sozinho. O que aconteceu? Perguntaram para esses caras. Ele estava sozinho, nosso soldado estava sozinho. O que aconteceu? Eles falaram, não, ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Então, nós pensamos o seguinte, nós conseguimos lutar com homens, mas com anjos não dá. Vocês ouviram isso? Eles disseram isso aqui, ó. Nós conseguimos até encarar homens, lutar com homens, guerrear contra homens, mas contra anjos não dá, não. Então ele não estava sozinho. Ele tinha anjos. Ele tinha anjos. Eles... Deixa eu dizer algo para você. Você sabe que você tem pelo menos um anjo? Você tem pelo menos um anjo que te guarda, que está com você, que anda com você. No mesmo salmo que eu estou citando para você, nem era minha pregação, mas no mesmo salmo que eu estou citando para você, está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então esse salmo é poderoso, sim ou não? Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Eita, vamos deixar isso entrar mais um pouco. Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então pode estar chovendo canivete, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo... A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço, do passarinheiro. Ele te cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. A sua verdade, a palavra, é escudo e bloqueio. Escudo e proteção. Escudo e proteção. Quem é escudo e proteção? A sua palavra. Agora, hoje eu quero falar com você sobre a justiça que vem pela fé. A justiça por meio da fé. Você sabe o que significa justiça? Diferente do que a nossa cultura aprendeu, porque nós pensamos que justiça é aquilo, né? Eu vou querer justiça. Agora eu vou querer justiça. Não, eles fizeram isso aí comigo, agora eu vou querer justiça. Na nossa cultura, justiça é só isso. Isso é parte, mas justiça é o ato de estar diante de Deus, limpo, purificado, como se você nunca tivesse pecado. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos 5, 1, diz, justificados, pois, mediante a... Justiça significa estar diante de Deus, sem culpa, sem condenação, sem inferioridade. Preste atenção. Justiça é estar diante de Deus sem condenação, sem culpa, sem inferioridade. E é como se o pecado nunca tivesse existido na sua vida. Então ele está dizendo assim, ó, justificado, pois mediante a fé, temos o que com Deus? Paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Falávamos sobre a mesa, ceamos e lembramos o que foi feito por nós. Naquela cruz, Ele nos purificou, nos limpou de todo pecado. Então, diante de Deus, todo aquele que nasceu de novo
Diante de Deus, todo aquele que aceitou a Jesus está justo, justificado diante de Deus. Todos que aceitaram a Jesus estão justificados diante de Deus. Diga, eu estou justificado diante de Deus. Agora veja, muitos crentes pensam e falam que eles são pecadores. Muitos crentes falam isso. Eu sou um pecador salvo pela graça. Você já ouviu essa expressão? Já falou essa expressão? Eu já falei. Eu não falo mais há muitos anos. Mas eu não falo mais por quê? Porque o conhecimento chegou. Eu não sou pecador justificado pela graça. Ou eu sou pecador, ou eu sou justificado. Não tem como eu ser as duas coisas. Você compreende isso? Como assim, pastor? Você foi justificado, portanto, não é mais pecador. Então, ou você está no time dos justificados, ou está no time do pecador. Agora, eu sei que a nossa consciência, a nossa mentalidade, muitas vezes se sente culpado. Nós vivemos com um sentimento de culpa. Então, nós vivemos com esse sentimento de culpa, e quando alguém diz para nós, agora você não é mais pecador, você é justo. Não! Eu sou pecador salvo pela graça. E eles se sentem orgulhosos com isso. Mas não é orgulho diante de Deus. Por quê? Veja, você não é, agora, justo pelo que você fez. Você não era nem capaz de fazer algo para se tornar justo. Nenhum de nós seríamos capazes de nos tornarmos justos. Nenhum de nós. É por isso que o Filho de Deus veio. Ele veio do céu, porque na terra não havia um justo sequer. Na terra não havia um justo sequer. Vamos ler aqui algumas coisas. Eu quero ler com vocês em Romanos capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 21. Romanos 3, a partir do 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Só segura um pouquinho, eu já vou continuar. Está dizendo assim, mas agora, esse mais é uma conjunção que liga o que foi falado com o que está sendo falado. Então, antes ele estava dizendo sobre judeu e gentio, que todos foram colocados na mesma categoria. Judeu e gentio, ninguém era justo diante de Deus. Judeu e gentio eram iguais. Agora ele está dizendo, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Próximo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Então em Jesus Cristo. Então essa justiça, ela não é baseada nos nossos comportamentos. Não é baseada no que nós fazemos. Essa justiça é mediante o quê? A fé. Diga a fé. O que torna você justo ou justificado diante de Deus é a fé que você tem nele. Quando você aceitou Jesus, você aceitou porque você acreditou no Filho de Deus. Sim ou não? Então, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que... Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, não há separação. Como ele estava falando de judeu e gentio, judeu é o povo lá de Israel, gentio é o resto do mundo, por assim dizer, ok? Judeu e gentio, só para separar esses dois povos. Ele está dizendo ali, que essa justiça é para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Próximo. Pois todos pecaram. Todos pecaram. Quem são todos que pecaram? Judeu e gentio. Todos pecaram. E aí, porque todos pecaram, está escrito destituídos, todos carecem da glória de Deus. Em outra versão diz, estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, judeu e gentio. Judeu e gentio.
Todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Próximo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados de graça. Então, nós, irmãos, não fomos justificados pelos nossos atos. Nós fomos justificados pela fé gratuitamente. Vocês entenderam isso? Somos justos, porém, o motivo da nossa jactância ou do nosso orgulho não é as nossas obras. O motivo da nossa jactância é o que Cristo fez por nós. Então assim, eu posso me orgulhar? Posso, mas não em mim mesmo. Posso me orgulhar em Cristo pelo que Ele, Cristo, fez por mim. Certo? Eu posso estar orgulhoso por ser justo e não pecador? Sim. Mas por aquilo que eu faço? Por aquilo que você faz? Não. Eu sou justificado mediante a fé que tenho em Cristo Jesus e fui justificado de graça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu vou usar alguns exemplos, porque isso gera fé. Como eu vou crer se o tempo todo a minha mente está pensando que eu sou pecador? Porque Deus não atende pecador, você sabia? Em Isaías 59 diz que Deus não ouve a pecador. Ele não atende pecador. E se ele não atende pecador e os crentes falam que são pecadores, então nenhum crente pode ser ouvido por Deus. Não somos pecadores, amém? Vocês que estão assistindo a gente aí, eu quero que vocês entendam, eu sei que às vezes a gente ouviu por tanto tempo na igreja evangélica, que massacraram a gente dizendo, pecador, nós somos pecadores. Não, nós somos pecadores. E aí a gente começa a ouvir uma mensagem como essa e a gente tem dificuldade com ela. Porque a gente não quer deixar o velho que está aqui para colocar o novo que está sendo ensinado para nós. Amém? Quantos está conseguindo receber o que eu estou pregando? O que eu estou pregando é a verdade baseado na Bíblia. O próximo versículo diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, ele mesmo Jesus, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justificador daquele que tem fé nele. Então isso me torna justo. Agora veja, estávamos no culto de domingo passado. Quem estava aqui? E quem não estava, mas assistiu na TV, na internet? Ok. É importante, eu pedi permissão para o Tiago, que está ali filmando hoje o culto, para me contar isso. Eu orei por várias pessoas e orei pelo pé dele. Quem lembra disso? Eu orei pelos pés dele que estava com dor. Ele deu acho que foi um chute na quina, não foi? Algo assim? Ok. E aí eu orei por ele, a gente andou aqui, a gente orou algumas vezes e ele foi embora ainda com dores. Certo? Ele ainda foi embora com dores. Agora, depois disso, o pai dele me contou e hoje eu conversei um pouco com ele. Na mente dele, ele pensou, eu não posso ser curado daquilo. Por quê? Porque eu fui, segundo ele, eu fui irresponsável. E eu acredito que ele estava dizendo porque provavelmente ele estava descalço, né? E deve ter batido, eu não sei se é exatamente isso, mas ele deve ter batido lá. Então assim, uma irresponsabilidade talvez. Mas de qualquer forma, a frase dele era essa. Que ele foi irresponsável, não teve o cuidado necessário, então ele bateu aquele pé, não é? Então assim, na mente dele, ele não podia receber a cura, por quê? Porque ele era culpado por aquilo, certo? Vocês entenderam isso? Agora, você sabia que essa é a realidade de muitas pessoas sobre as coisas? Eu estou usando isso como exemplo, porque isso mostra, a hora que eu ouvi que você me contou, eu pensei, uau, eu vou usar isso para ensinar a igreja, porque isso aqui é extraordinário. Eu passei por isso anos da minha vida. Por anos. Você sabia que os benefícios que Jesus conquistou para nós na cruz, eles não foram dados para nós baseados aos nossos atos justos. Eles foram dados para nós gratuitamente. O que significa?
Seja com a sua culpa, ou seja sem a sua culpa, se você crê, você vai receber, porque é pela fé. Agora, como você vai crer quando a sua consciência está culpada? Percebe algo aqui? Como você vai crer se a sua consciência está sendo acusada? Você mesmo está se acusando. Vocês estão compreendendo? Eu vou mais fundo nisso aqui que eu estou falando, porque eu acredito que seja importante para libertar as pessoas. Assim, se eu bloquear o poder da minha fé, pensando que eu não vou receber porque eu sou culpado, então eu não vou receber. Por quê? Não importa quanta unção tiver no momento, não importa quanta unção o pregador tiver, não importa, não vai funcionar. Sabia disso? Como, pastor? Porque nós recebemos as coisas de Deus. Olha, quando eu estou orando para você, às vezes eu faço algumas coisas aqui para despertar a fé de todos e para todos receber. Por exemplo, uma cura, e aí eu vejo que a igreja começa a acreditar e aí as coisas acontecem. Eu fiz isso em Campinas quando eu contei para vocês. Eu estava pregando, eles não estavam acreditando em mim. Quando 2 pessoas foram curadas de maneira extraordinária naquele culto, os outros passaram a crer. Mas nem todos creram. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão tão condenadas, tão acusadas, que elas não conseguem crer. Por exemplo, se você tomou medidas erradas em relação às suas finanças, e aí você entra em dívida, você começa a pensar, não, isso aqui eu não posso orar, porque isso aqui foi responsabilidade minha. Então Deus não tem nada a ver com isso, então eu não vou orar sobre isso, porque Deus não vai agir onde eu fui irresponsável. Não é a verdade. Não é a verdade. Você sabia que Deus já nos conhecia antes de mandar Jesus para morrer por nós? Você sabia que Ele sabia quem era a gente? Você sabia que Ele já nos conhecia? Já conhecia as nossas irresponsabilidades? Ele já conhecia as nossas debilidades, as nossas faltas, os nossos erros, os nossos pecados. Ele já conhecia. Ele já sabia. Mas mesmo assim, eita, glória a Deus, mesmo assim, é aqui que está o amor extraordinário de Deus por nós. Ele manda Jesus quando Ele sabe as nossas irresponsabilidades, Ele sabe os nossos pecados, erros, Ele sabe tudo isso, mas Ele manda Jesus assim mesmo. Então, queridos, é mais do que a gente pensa. O sacrifício que Jesus teve por nós é mais do que a gente pensa. A gente está pensando, ele morreu, né? Tadinho, não precisava nem... Não, gente. Ele morreu sabendo por quem ele estava morrendo. Ele morreu até pelo Hitler. Ele morreu pelos pedófilos. Aqueles que sacrificam crianças. Ele morreu sabendo de toda a atrocidade do ser humano. Ele morreu por Faraó, que mandou matar as crianças. Ele morreu por cada uma dessas pessoas. Então, assim, ele não estava surpreso. Ele conhecia. E aí é onde está o amor dele. Agora, todos pecaram significa estar todos na mesma categoria. Estavam todos no mesmo patamar. Aonde, pastor? Embaixo. Todos estavam no mesmo patamar. E ele morreu por todos os nossos pecados. Agora, deixa eu dizer algo para vocês. Eu já vou continuar, eu tenho coisa para mostrar para vocês aqui. Morreu por todos, mas você sabe que não foi a morte de Jesus que trouxe os benefícios para nós? Eita, pastor, agora não. Não foi a morte. A morte nos perdoou e pagou a nossa dívida. Mas foi a vida dele que trouxe os benefícios. Por quê? Porque quando ele morre, a Bíblia diz que nós morremos com ele, na sua morte. Só que quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele. Quando ele morre, nós morremos com ele. Então, fins, é fini. Acabou o pecado, acabou. Agora, ele vive e nos dá a vida. Ele foi o primeiro de muitos. Olha só, ele era o primogênito.
Na verdade, ele era o unigênito, né? O único. Unigênito significa único. Ele era o unigênito, filho de Deus. E aí ele morreu, o unigênito morreu. Só que quando ele ressuscitou como primogênito. O que significa que agora vai haver mais. Primeiro, primogênito, e depois segue outros. Ele é o primeiro, nós somos o segundo. Então assim, a morte nos perdoou, a vida nos deu vida, juntamente com Ele. E por isso que nós estamos assentados. Veja que você não saiu do seu lugar, não saiu da terra, mas a Bíblia diz que você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. É por isso que a Bíblia diz que não importa o que aconteça, em Romanos 8,37, não importa o que aconteça, em todas estas coisas somos mais do que? Por quê? Porque nós estamos acima de todas essas coisas. Vocês estão entendendo? Nós estamos assentados com Cristo e Cristo está acima de todas as coisas. Onde você está, pastor? Assentado com Cristo. E você também, meu irmão. Assentados com Cristo. Agora, veja. Em Isaías 43, versículos 25 e 26. Isaías 43, 25 e 26 diz o quê? Isaías 43 diz assim: Eu mesmo, isso é uma profecia, ok, gente? Isaías está falando profeticamente. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Certo? Próximo diz o quê? Desperta-me a memória e entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Não é sobre você, é sobre o meu amor por você. Agora, veja, eu estava falando sobre aquele machucado que o Tiago estava usando isso como exemplo. E já que nós estamos falando sobre Tiago, vamos ler em Tiago a partir do 14. Exemplo do Tiago, vamos ler sobre o que Tiago diz para Tiago. Amém? Tiago 5,14. Tiago 5,14. Tiago 5,14. Diz assim: Está alguém entre vós doente? Ele está perguntando, está alguém entre vós doente? Quando ele faz essa pergunta, se você parasse aqui e se perguntasse por que ele está perguntando, você se perguntando o porquê ele está te perguntando, está alguém entre vós doente? Agora, peraí, ele está perguntando se está alguém. Está alguém aqui entre vocês doentes? Você acha que eu vou fazer uma pergunta dessa aqui à toa? Pessoal, ei, tem alguém aqui no nosso meio doente? Você sabe que eu quero falar algo, certo? E o que você acha que eu ia querer falar se eu pergunto se está alguém doente? Provavelmente você me conhecendo, você ia pensar, ele quer orar pela gente, certo? Beleza, ele está dizendo, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Próximo. E a oração da fé, talvez, vocês estão lendo? E a oração da fé, quem sabe, a oração da fé vai fazer o quê? Salvar. Ali, a palavra, na verdade, é curar. É curar. Sozo. E a oração da fé salvará, levantará o doente. Agora veja. É isso que eu quero mostrar para vocês. Ponto e vírgula, e se houver cometido pecados... Leia. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos ler todos juntos a parte B do versículo. A parte B é depois do ponto e vírgula, ok? Vai, 1, 2, 3, vão. Mas, e se esse pecado é por culpa sua e responsabilidade sua? Não, peraí, calma. E se por acaso foi você que saiu no vento sem camisa?
O que acontece se ele sair no ventre sem camisa e depois receber a oração da fé? Ele vai ser curado ou não, gente? Mas nós costumamos pensar que não, e responsabilidade sua. Deus não tem nada a ver com isso. Nós não pensamos, sério, gente, vamos lá. Seja honesto com o seu coração agora. Muitas vezes nós pensamos isso, porque nós somos da fé. Então nós queremos ser justos também. Nós queremos ser justos. Ah, peraí, Deus cura sim, mas isso aí foi você que causou. Não tem nada disso na Bíblia, é a gente que inventa essas coisas. Um certo missionário, eu não sei o nome dele, ele estava lá em outro país, servindo a Deus. E depois de muitos anos em missões, ele ficou doente, contraiu uma doença, e agora estava de cama, próximo de morrer. Esse missionário. Ele estava próximo de morrer. E aí chamaram algumas pessoas para orar, não conseguiram resultado. Chamaram um homem que eles acreditavam. Esse aí, se orar por ele, batata. Batata quer dizer, vai dar certo. Né? Não sei se no Chile também é assim, mas aqui no Brasil, batata que é brincadeira. Ele cresceu aqui. Então, ele chamou esse rapaz que era forte na oração. Esse rapaz entrou lá e começou a orar, e com fé, ele tinha fé, e começou a orar por esse missionário, e começou a orar em nome de Jesus, e você vai ser curado. E nada, resultado nenhum. Não teve resultado. Aí, o que aconteceu? Quando as pessoas se retiraram ali, ele teve uma chance com o missionário que estava adoentado, teve uma chance com o pregador que foi orar por ele. Aí o missionário falou assim, ó, vem aqui, eu quero te contar algo. Eu quero te contar por que eu não fui curado quando você orou por mim. Eu sei que você acredita, eu sei que você tem fé. Estão me ouvindo ainda? Então, né? Eu sei que você acredita, eu sei que você tem fé, só que o motivo de eu não ser curado é que há muitos anos atrás, muitos anos, eu adulterei, eu cometi um pecado e eu adulterei. E por conta daquele pecado, é que eu fui atingido agora por essa enfermidade. E Deus não quer me curar porque eu cometi aquele pecado lá atrás. Vocês estão me ouvindo? Então aquele missionário acreditava que o motivo pelo qual ele deveria morrer e não podia ser curado é porque lá no passado dele, ele tinha cometido um adultério. Está certo o pensamento dele? Não está certo. E se fosse a semana passada que ele tivesse cometido, ele podia ser curado? Podia? Alguém tem dúvida? E se fosse na noite anterior, ele podia ser curado? Podia? Podia ser curado. Mas a mentalidade dele fazia ele acreditar. E isso é por causa do ensinamento que ele tinha. A mentalidade dele fazia ele acreditar que ele não era digno de receber saúde e cura. Mas como eu já disse para você, Deus já conhecia a gente quando Ele mandou Jesus. Ele já conhecia as nossas, como eu disse, irresponsabilidades, os nossos atos. Ele já conhecia. E a despeito disso, Ele resolveu curar a gente e deixar a gente livre de toda doença e enfermidade. Quando Jesus levou na cruz as nossas doenças, em Isaías 53, 4 e 5 diz isso, em Mateus 8, 17 diz isso também, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. 1 Pedro 2, 24 também afirma isso. Então, quando Jesus levou sobre si as nossas doenças e carregou com as nossas enfermidades, você sabia que Ele carregou todas? Até aquela que o diabo ainda está pensando em trazer para você, Jesus já levou. Até aquela doença maligna do inferno, que daqui 35 anos pode ser que venha sobre você, Jesus já levou sobre si. Então, assim, agora é tarde demais para ele mudar de ideia. Ele não quer mudar de ideia, ok? Eu estou trabalhando com a nossa própria mentalidade. Agora é tarde demais para Deus mudar de ideia. Sabe que, como eu disse, ele não quer, mas você sabe que, Vinícius, você sabe que, Pastor Vinícius, você sabe que mesmo que Deus quisesse mudar de ideia, agora Ele não pode mais? Não, eu estou um pouco bravo hoje,
Eu estou um pouco nervoso hoje, acordei assim. Então eu mudei de ideia sobre você. Então, sabe essa doença que você tem agora? Eu mudei de ideia, estou pensando aqui, estou meio com raiva de você. Então assim, você vai ficar com ela. Você sabe que ele não pode fazer isso? Deus, mesmo que ele quisesse, é claro que ele não quer, gente. Deus é muito sábio, ele já definiu tudo antes. Ninguém consegue aconselhar Deus. Ó, Deus, vou te dar um conselho. É melhor o Senhor não curar esse povo, não, porque o Senhor não sabe o que eles vão fazer. Vou te dar um conselho melhor, Senhor. Ó, é melhor você verifica direito esse negócio. Não, ninguém consegue aconselhar Deus. Ele estava decidido. A gente pensa que por causa que nós recebemos de Deus por causa das coisas boas que nós fazemos. Você sabia que não é por isso? Você recebe de Deus pela fé em Cristo Jesus. E pela fé em Cristo Jesus significa pela fé no sacrifício que Ele fez por você. Deixa eu separar essas duas coisas. Eu acredito, baseado na Bíblia, e tenho pregado sobre isso, que atos de justiça que nós praticamos, eles nos beneficiam. Ponto número 1. Eu acredito que existem prêmios para as pessoas que agem certo e faz certo. São um plus, um up, um a mais, um bônus. Vocês entendem bônus? São bônus. Agora, o que Jesus conquistou, Ele conquistou para mim, para o Vinícius para mim do mesmo jeito. Por exemplo, saúde é um direito de todos. Até daqueles... Eu vou usar esse termo que é o termo que eu estava usando. Até para aqueles que são irresponsáveis. São os mesmos direitos. Vocês entenderam? Os mesmos direitos. Ah, mas ele é certinho, ele não é muito certinho, não. Eles têm o mesmo direito em Cristo Jesus. E quando ele orar em fé e ele orar em fé, os dois vão receber do mesmo jeito. Vocês compreendem o que eu estou pregando hoje? Queridos, vejam só. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21, diz isso. 1 Coríntios 3, 21 diz isso. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Por quê? Porque o quê? Tá, de novo. Eu vou falar a primeira parte, vocês falam a segunda, na sequência. Portanto, ninguém se glorie nos homens. De novo, tá bem um ensaio. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Agora vamos pensar sobre o versículo? É bom sempre pensarmos sobre o que estamos lendo, ok? Ninguém se glorie nos homens pode significar duas coisas. E só pode significar duas coisas. Ou se gloriar nos homens, ou em mim mesmo, ou me gloriar em alguém. Por exemplo, vou fazer amizade aqui com o Júnior, porque o Júnior é um homem de muita influência, não é? E a tanta influência que ele tem, ele vai me abrir portas. Isso é me gloriar nos homens. Então ele está dizendo assim, não se glorie nos homens, tudo é vosso. Ou, não se glorie em si mesmo. Em outras palavras, seja em mim, seja em você, não se glorie nos homens. Porque não é por causa dos homens, é por causa de Cristo que tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de vós. Então, meus irmãos, tudo é nosso. Tudo que Jesus conquistou naquela cruz por mim e por você é nosso. É meu, é seu. E deixa eu dizer de novo o que eu já disse, e isso vai ajudar mais na sua fé. Mesmo que Deus quisesse mudar de ideia, agora Ele não pode mais. Vocês compreendem isso? Mesmo que Deus mudasse de ideia, Ele não pode mais mudar. Ele mandou Jesus, Jesus morreu por nós, derramou, verteu sangue, ressuscitou, nos deu vida juntamente com Ele. Agora, deixa eu falar mais algo para vocês. Eu quero ler em Deuteronômio capítulo 22. Não, Deuteronômio 6, vou ler 2 versículos, o 22 e o 23. Deuteronômio 6, 22 e 23.
Vocês estão recebendo alguma coisa hoje? Isso aqui é o que gera fé em nós. É isso que gera fé. Sabe, queridos, eu sei que nós temos que andar de maneira correta. E nós andamos de maneira correta, sabe por quê, gente? Sabe por que nós andamos de maneira correta? Porque nós amamos o Senhor. Antes de eu ler esse versículo, eu vou ler João 14, 23. Antes de ler esse aí, depois eu volto. João 14, 23. Nós temos que andar de maneira correta por isso, ó. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. De novo, a primeira parte. A segunda parte. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você ama Jesus? Então tem que ser o seu desejo fazer a vontade de Deus. Agora, não é por causa de você fazer a vontade de Deus que você vai receber os benefícios que Jesus conquistou. Sabia? Eu sei que assusta, especialmente a religião, mas praticar o certo é porque você ama o Senhor e não para receber as bênçãos de Deus. Praticar o certo é porque você ama o Senhor, então você tem que praticar o que é certo. Porque se você não pratica o que é certo, você não ama o Senhor. E como alguém que diz que crê nele, não ama ele? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando hoje? Por exemplo, eu creio em Jesus, eu amo Jesus. Eu não creio em Jesus, eu não amo Jesus. Vocês entendem? Então, já que eu creio e amo, eu quero fazer o que é certo para ele. Certo? Eu creio em Jesus, eu amo Jesus. Não dá para mim crer em Jesus, amar Jesus e viver uma vida de qualquer jeito em pecado. Ah, que se dane, eu vivo assim mesmo, quem quiser. Dá para mim amar Jesus e viver assim? Não dá. Agora, se eu creio em Jesus, eu amo Jesus, eu quero agradá-lo. Qual é o crente que não gostaria de agradar a Deus? Eu duvidaria de uma pessoa que se diz cristã, que nasceu de novo e não quer agradar a Deus. Eu duvidaria que ela nasceu de novo. Provavelmente, ela não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, automaticamente quer agradar a Deus. Agora, não é pelos nossos atos de justiça que nós recebemos de Deus, irmãos. Eu ia contar para vocês isso. Eu já falei nas minhas mensagens, e muitos de vocês já ouviram, mas é propício para esse momento eu falar sobre isso. Aquela época que eu ficava desempregado, eu tinha uma mentalidade, e é a mentalidade que eu aprendi. Eu não tinha aprendido outra coisa. Eu aprendi que pecado me rouba as bênçãos de Deus, andar certo me traz as bênçãos de Deus. Então, portanto, eu orava: Senhor, eu declaro o meu emprego, Senhor, eu preciso de um emprego. Tantos anos já estou aqui, Senhor, desempregado. Então, eu estava ali crendo em Deus. Só que daqui a pouco, eu cometia algum erro, um deslize, errava. Então eu pensava e eu formava aquilo na minha cabeça. É incrível como eu pensava. E o anjo estava chegando, se aproximando de mim com aquela bênção. Era o meu emprego, estava na bandeja. Era só eu pegar. Estava chegando. Quando ele chegava perto, parecia que toda vez que ele chegava muito perto de mim, era o momento que eu ia e errava. Aí ele, ele voltava tudo de novo com a minha bênção. E agora, o que eu faço? Vai ter que começar o processo tudo de novo. E como que é esse processo? Aí você vai fazendo certo. Olha como eu pensava. E eu acredito que muitas pessoas pensam assim. Eu vou fazendo certo, aí ele vai se aproximando. Mais uma coisa certa, aí ele vai se aproximando. Outra coisa certa. Orou bastante hoje, jejuou. Agora ele está... Só que aí eu cometi um erro, né? Aí o anjo... Então, imagina o meu emprego vindo e indo. Aquele negócio que a gente vai e vem, né? O meu emprego era assim, ó. Quando eu ia pegar, foi embora. Então eu imaginava aquilo na minha cabeça. E era incrível que era desse jeito que acontecia. Porque, como imagina em sua alma, assim é. Sim ou não? Provérbios 23:7 diz isso. Como imagina em sua alma, assim é. Porque seja-vos feito segundo a vossa... Alguns sabem, outros não. Seja-vos feito segundo a vossa... Eu estou treinando uma igreja de fé, eu quero que vocês saibam um versículo que eu também sei. Ok? Eu falo muitos deles para vocês captar. Seja-vos feito segundo a vossa... E do modo com que você crê, assim se terá feito. Certo? Então eu acreditava nisso aqui.
Vai bênção, vem bênção. Vai bênção, vem bênção. E o que eu tinha? Vai bênção, vem bênção. Só que é incrível que nunca eu conseguia pegar nela. Né? Nunca eu conseguia abraçar a tal bênção. Agora, você sabe que tudo isso aqui é religião, não tem nada a ver com Deus? Porque como eu disse para você, Deus nem que quisesse podia mudar de ideia. Se você crer, você vai receber. Deus, mesmo que quisesse, não podia agora mudar de ideia. Se você crer, você vai receber. Aliás, tudo é vosso. É o seu direito. Agora, a única coisa que vai roubar e privar os cristãos de receber de Deus é a falta de fé. Agora, antes disso, é o que a gente precisa pensar. Antes de você chegar na fé, você precisa estar certo de que você está pensando certo. Por quê? Se você pensar errado, vai roubar você da fé. Por exemplo, eu estava pensando errado. Por exemplo, o Tiago estava pensando errado. Por exemplo, o missionário que eu citei estava pensando errado. E porque nós três estávamos pensando errado, então nós estávamos sendo roubados. Por quê? É impossível ter fé quando você pensa na sua mente que aquilo não é daquele jeito. Então eu estava lendo lá em Deuteronômio capítulo 6, 22 e 23. Deuteronômio 6, 22 e 23 diz assim: aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Deixa eu ver que hora que é aqui. Já estou quase terminando, tá? E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. Segura aí. Esse povo estava no Egito sendo cativo por Faraó. Faraó, você sabe que representa o diabo, e o exército de Faraó representa os demônios. O povo de Deus estava cativo. Mas Deus mandou um libertador, Moisés, que representava Cristo. Ok? Tudo aquilo é uma história real, mas é uma alegoria sobre Jesus e o seu povo. Ok? Tudo na Bíblia mostra Jesus. Então assim, Faraó, demônio, diabo. O exército dele, os demônios. A opressão é os demônios que causam no povo. O povo, gemendo ali, eles começam a fazer o quê? Começa a orar e clamar a Deus. Deus só pode livrar aqueles que pedem livramento a Ele. Então, já que o povo clamou a Deus, Deus apareceu para Moisés em Êxodos, no início de Êxodos, e começou a conversar com Moisés. Moisés, se aproxima aqui, mas tira a sandália. E aí eles começam a conversar, e Deus diz para ele assim: olha, eu vi o sofrimento do meu povo no Egito, e ouvi o seu clamor. E por causa do clamor do meu povo, é que eu vim aqui para livrá-los. Então, Moisés, eu quero que você vá lá e liberte o meu povo. Agora, pensa nisso, Jesus se virando para Jesus, para Deus se virando para Jesus, dizendo assim, ó: eu vi o meu povo gemendo lá. Eu vi eles e estou ouvindo o clamor deles. Agora eu quero que você vá lá, Jesus, e liberte o meu povo. Moisés, Jesus. Certo? Deus falando com Jesus: vá e liberte o meu povo. Agora Moisés, representando Jesus, ele vai. Veja que morrer não era suficiente. Jesus morrer não era. Moisés pega o povo, tirou do Egito, ok? Tirou daquela opressão. Agora Deus tira ele e disse assim para eles: e dali nos tirou do Egito, para nos levar. Tirou para. Ele não tirou somente para, pronto, vocês estão livres. Morrer na cruz significa vocês estão livres. Mas ele não parou aí. Jesus não morreu só para nos tirar. Ele morreu para nos tirar e nos tirar e eu sei que muitos crentes estão felizes e satisfeitos com ter sido tirado do Egito. Mas o plano de Deus não está completo aí. Eu já sou salvo pela graça, agora eu estou esperando o céu. Você sabia que tem muitos crentes, a maioria dos crentes estão assim? Sou salvo pela graça. Sou salvo pela graça. A gente toma menos água, né, quando está com máscara.
uma palavra como essa causa coisas tão extraordinárias dentro de nós, porque foi isso que me libertou quando Deus falou para mim, você acha, olha a expressão, você acha que eu mandei Jesus, Romanos 8,37, você acha que eu mandei Jesus para morrer por você, naquela cruz, pagar todo aquele preço, para agora você cometer um erro, eu ficar tirando emprego de você? Foi o que Deus me falou. Você acha mesmo que eu estou tirando emprego de você? Quem está tirando emprego de você é você mesmo. Com essa mentalidade de que vai e vem bênção, vai e vem bênção, vai e vem anjo. Você acha que eu mandei Jesus para ficar nessa brincadeira? Não. Ele sabia o que estava fazendo. Então, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra. Isso significa muito, irmãos. Agora deixa eu dizer algo para vocês. Eu sei que também foi ensinado para nós que a terra prometida é o céu. Foi ensinado isso para nós. Quantos aprenderam isso? Sério, honesto. Sim, eu aprendi isso quando eu era criança. Adolescente também. Que a terra prometida era o céu. Mas no céu existem gigantes. No céu existem inimigos. Porque os gigantes eram os inimigos. No céu tem inimigos? Gente, no céu tem inimigos? Então não pode ser. Se é uma alegoria, tem que ser uma alegoria fiel. Sim ou não? Porque até agora nós estamos numa alegoria fiel. Até agora nós estamos falando sobre algo que realmente aconteceu. Moisés e Jesus. Faraó, o diabo, não é? O exército de Faraó, os demônios, não é? Sim ou não? Deus é Deus, certo? Faraó oprimindo o povo é o povo de Deus, certo? Então até agora está tudo sendo fiel. Agora Deus pega eles, tira eles, leva eles para um caminho para eles possuírem a terra. Só que na terra tem gigantes. Então não pode ser o céu, porque no céu não tem esses gigantes. Não tem esses inimigos no céu. Então aonde estão os inimigos, os gigantes? Na terra. Agora, do que está falando sobre a terra prometida? É você desfrutar de toda a bênção que Deus conquistou em Jesus para você nessa terra. O propósito de Deus não era o céu para nós. Senão ele não teria criado a terra para o homem habitar. Ele teria já colocado o homem no céu. Ai, pastor, você está dizendo que nós não vamos para o céu? Nós vamos ter uma passagem por lá. Mas não é o propósito final. Você sabia disso? Nós vamos ter uma passagem por lá, mas não é o propósito final. Amém? Amém? Deus criou um jardim, e jardim é uma coisa organizada, sim ou não? Criou um jardim com tudo que era bom, porque ele disse que era tudo bom, e colocou o homem lá. Você acha que ele mudou de ideia? Agora, veja, Jesus nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais nos dar. Quem é o nosso pai? Abraão é o nosso pai. Ele era pai só dos israelitas, dos judeus. Agora, em Cristo Jesus, não há judeu nem grego. Não há judeu nem grego. Todos somos filhos de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Vocês estão recebendo? Glória a Deus. Aleluia. Sobe a banda lá. Sobe a banda. Queridos, Ele quer nos levar para aquele lugar, para aquela terra, para a gente desfrutar da nossa herança. Jesus pagou o preço para que pudéssemos desfrutar de tudo que Ele tem para nós. Agora, nós precisamos entender a palavra. E quando nós entendemos a palavra nos liberta, então nós podemos desfrutar da nossa herança. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos, junto com a nossa banda, cantar e celebrar por aquilo que Jesus conquistou para nós naquela cruz. Aleluia.